Hoje nós vivemos num Brasil que nós não acreditávamos que chegaríamos a este ponto, num Brasil de uma ditadura de esquerda. Falam tanto de uma ditadura de direita, mas hoje nós estamos sob a égide de uma ditadura de esquerda, onde nós que prezamos pela liberdade, pela vida, pela família, pelo direito de trabalhar, não de viver na dependência do Estado, nós somos considerados criminosos, terroristas e malfeitores. Ora, esse é o Brasil que nós vivemos. É o que nós temos para hoje. E assim como nós tivemos no pós-guerra o plano Marshall, me parece que agora São Paulo poderá ter um plano Marçal, né, para nos arrancar, pelo menos aqui na capital de São Paulo. Eu queria muito, eu confesso que eu estou muito invejoso do pessoal de Curitiba, que tem Cristina Grêmio como candidata a prefeita. Nós aqui vamos ter que fazer o M para deixar dos caras não fazerem mais M na nossa política. Não pode haver monopólio do conservadorismo. Isso não existe. O Bernardi acabou de falar, eu também dei o exemplo aqui da Itália. Quanto mais partidos de direita, melhor. O bolsonarismo é importantíssimo. O Jair Bolsonaro é, sem dúvida, o maior líder. É fundamental. Que representa esse... Mas ele não pode ter um monopólio. O que está acontecendo em São Paulo, eu vou colocar aqui um vídeo engraçado do seu ex-colega, Bernardi, lá da Jovem Pan. Vejam como a direita está temerosa, caro telespectador. A direita, neste momento, está tremendo por dentro. Está tremendo. Por quê? Não passa Porque apareceu um novo fator que está deixando a turma com uma tosse na mão. É o cavalo novo. É um cavalo novo que apareceu. Esse é o desafio do cavalinho. Cavalinho do fantasma. É o cavalo malhado. O que pode acontecer? Corrida do Bozo. Ai, um cavalinho novo. Ai, meu bom. Que cavalo que você vai ser lá? Chuva. Quero ver onde você vai Eu vou dizer voltar. uma coisa pra você. Eu acho sensacional. O cavalo seria o Pablo Marçal, né? Exato. Tarcísio falou merda, mas não foi pouca merda. Tarcísio deu uma de Kim Kataguiri, de MBL. Perguntaram para ele, e se num cenário de segundo turno, Boulos ou Marçal? Ele falou voto nulo, né? Ele ensinou ali o voto nulo. A entrevista na CNN, eu não vou ficar botando o vídeo da CNN aqui. Mas olha, depois dessa daí eu vou te falar, vocês não entenderam porra nenhuma. Vocês acham que pode colocar o povo num curralzinho e falar assim, ó, vem aqui, beija minha mãozinha, faz o que eu tô mandando, fala o que eu tô fazendo pra vocês fazerem. O povo não é idiota, Tarcísio. Puta que pariu. Não fode. Professor Schimmer, comenta pra gente aí o nosso Alan dos Santos. Não, o Alan tá certo, o Alan tá certo, exatamente isso. O Tarcísio tem aquela... É aquele pêndulo, né? Às vezes ele vai para um lado, às vezes ele vai para o outro, enfim, não é aquela direita que a gente gostaria que fosse, mas é o que temos para o momento, né? Não tem, acho que, as raízes profundas, como a gente falou assim, na questão da doutrina, na questão de defender pautas fundamentais da direita. Ele faz uma administração mais técnica ali e nesse sentido ele deixa essa grande mancada, né? Entre você entregar a prefeitura para um comunista, para um invasor de terras, você não, vou lavar minhas mãos. Não, nessa questão eu não... Cara, por todas as críticas que eu tenho com relação ao Marçal, e são várias, são ressalvas que eu já fiz aqui no programa, não dá para comparar uma possibilidade política do Marçal e um Guilherme Boulos. Isso não tem como comparar. Então, a nossa luta no momento, já que a gente não apresentou, já que a direita não apresentou um candidato que suprisse os anseios, digamos assim, da própria direita, você ficou entre Marina Helena do Novo e entre o Pablo Marçal, que é uma incógnita ainda, que tem várias ressalvas, mas politicamente é uma incógnita. A única certeza que a gente tem é o que o Ricardo Nunes já apresentou como prefeito de São Paulo, e o Bernardi falou, o Rafael também falou,
e o Guilherme Boulos. Então, é complicado a gente lidar com isso. A última pesquisa ali apontou que o Pablo Marçal assumiu a dianteira da eleição. A gente vai comentar agora aqui no programa. Justamente por quê? Porque ele entendeu a linguagem do povo. Ele está dizendo aquilo que as pessoas querem ouvir. As pessoas precisam ouvir. Nem que depois a gente não vai saber se de fato ele vai realizar, a gente não sabe se de fato de quais pessoas ele vai se cercar no governo dele. Tudo isso é uma incógnita. Mas na comunicação, na mensagem que ele está passando, o povão, a maioria das pessoas está entendendo, não, é isso que eu quero, é isso que eu defendo. Lá na frente eu vou ver, né? Mas então ele conseguiu entender isso e ele sabe fazer isso muito bem. Então o Tarcísio, ele só está ali no cargo que ele chegou porque o governo Bolsonaro, o próprio presidente Bolsonaro deu toda a moral para ele. E o governador Tarcísio, ele se demonstrou um excelente gestor numa questão técnica, no ministério que não envolve certas polêmicas. Ou seja, ele foi blindado nesse sentido. E diversas vezes que demonstrou ali nessa questão, principalmente na questão da educação, na questão cultural, ele se demonstrou vacilante, né? Então, a gente precisa de líderes que, em todos os pontos, defendam as pautas conservadoras e de direita. Tarcísio está fazendo um bom governo? Ok, em algumas áreas sim, a gente não pode deixar de falar aquilo que está sendo bem feito. Em outras áreas deixa a desejar. E a gente tem a liberdade aqui justamente para fazer essas críticas. A gente aqui, ninguém acompanha, não é porque o Bolsonaro falou que está apoiando o Ricardo Nunes, todo mundo vai apoiar, de jeito nenhum. Se uma das características do conservadorismo é a liberdade e a defesa do posicionamento. Às vezes os líderes fazem alguns acordos, e os líderes são pessoas e eles vacilam, a base não pode entrar de cabeça nisso, não pode seguir decisões erradas. Por isso que o movimento e o Partido Conservador tem que ser maior do que o próprio líder, do que o próprio símbolo. Porque se o símbolo vacilar ou se o símbolo titubear, o movimento continua. É isso que eu acho que a galera tem que entender. O movimento tem que ser maior, tem que ser feito por todas as pessoas, não por uma pessoa só. Senão a gente ou fica refém de um presidente de partido, ou a gente fica refém de um grupo político, ou a gente fica refém de um homem. Né? E não acho isso saudável, principalmente para o movimento, principalmente para a criação de um partido a longo prazo. Nesse aspecto eu tenho inveja do Conservative, do Tory lá na Inglaterra, mais de 200 anos, né? Ou seja, passou Winston Churchill, passou Margaret Thatcher, tudo bem que hoje em dia está cheio de rhinos, né? Está cheio de pautos conservadores lá, isso é um problema, mas você vê que as pessoas passam, até pela natureza, né? Ninguém é imortal, então as ideias têm que ser maior. Bernardo... Agora, Oscar, nós já tivemos um partido conservador no Brasil, foi fundado por volta de 1836, e tivemos aí o Eusébio de Queiroz, que foi ministro da Justiça, foi senador pelo Rio de Janeiro, talvez com o mais proeminente de todos, que criou, por exemplo, a lei de proibição do tráfico negreiro, ou seja, liberdade para os negros. Tá? E criou também um código comercial do Brasil, que alguns artigos vigiram até 2002, 1850. Então, perceba que o Partido Conservador vai renascer. E nós estamos trazendo ele de volta por uma necessidade, porque a gente precisa de liberdade comercial, liberdade para o mercado. Mercado livre significa prosperidade e liberdade para as pessoas que nós não temos hoje.